Bom dia, sexto ano. A gente está dando continuidade na nossa aula de ciências, finalizando o conteúdo de prova. Então, eu montei uma pequena revisão de todo o conteúdo, mostrando algumas ideias de como vocês podem construir seus mapas mentais de acordo com cada capítulo, mostrando quais são os pontos principais de cada capítulo, o que deve ser lembrado, quais são os conceitos. E assim vocês têm o material necessário para montar esses mapas mentais. Lembrando que toda vez que vocês montam um mapa mental, que vocês estudam, que vocês projetam, o que vai ficar o quê, sobre qual conceito eu vou falar agora, como esse conceito se liga no outro, vocês já estão estudando para a prova. Então, quando chegar o momento da prova, vocês vão ter esse conteúdo mais bem fixado na mente de vocês. Então, o mapa mental é um ótimo auxílio, uma ótima ferramenta nesse quesito. À medida que vocês tomam o hábito de fazer e de estudar cada parte de cada capítulo separadamente, mas sabendo conectá-los, vocês vão ganhando tempo, porque quando chegar lá na frente, vocês vão ter que voltar lá no primeiro capítulo para ver sobre o que ele tratava. Vocês já vão ter essa ideia bem esclarecida. Então, vamos começar com o primeiro capítulo. O primeiro capítulo foi sobre as camadas da Terra. E assim, a gente vai começar falando da sua origem. Os principais termos que estão nesse capítulo são o que foi a Pangeia, a teoria das placas tectônicas, que engloba a teoria da deriva continental. Nesse momento, eu peço que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 13. Lá tem uma foto com todas as placas tectônicas. O que são essas placas tectônicas? Quando vocês pensam na origem do planeta, o que são essas? Por que elas são tão importantes? Como que é o movimento delas? Elas são convergentes, convergindo para um só local, ou divergentes, se afastando? E esse afastamento? Qual que foi o resultado desse afastamento lá na Pangeia? Lembra que era a Pangeia? Todos os continentes juntos? Então, lá na página 13 vocês têm uma figura muito boa sobre isso, sobre as placas tectônicas com o nome das placas e o tipo de movimento que elas realizam. O movimento das placas tectônicas e a deriva continental é muito importante, até porque, de acordo com o tipo de movimento, a gente vai ter aqueles desastres, aquelas ocorrências naturais, por exemplo, de terremoto, quando uma placa se sobrepõe sobre a outra e move, né, que ocorre o abalo sísmico. Ou, por exemplo, se duas placas convergem, a formação de vulcões. Ou se duas placas se distanciam. Ou se uma placa se sobrepõe sobre a outra no oceano, que pode formar os tsunamis, que são as ondas gigantes, por causa que o movimento da placa leva ao movimento da água. Então, só na origem, a gente tem esses conceitos todos que são muito importantes. Só que a gente percebe que vai muito mais além disso, que a gente está olhando a parte superficial. A Terra ela tem várias camadas. Na verdade, ela tem as 3 principais, né? E dentro dessas, elas se subdividem. Por exemplo, o que a gente imaginava que era a maior camada da Terra, que era a superfície, que é a crosta terrestre, a gente percebe que ela é bem fininha. E à medida que a gente vai chegando perto do núcleo, a parte que não é sólida da Terra, que é o manto, é muito maior do que a gente achava que era, porque a gente achava que a crosta terrestre, a superfície era maior, era tudo rocha, mas não é. E quando a gente chega no núcleo, a gente tem aquela surpresa de que o núcleo ele não é lava, ele não é só manto. O núcleo ele é um composto denso, ele chega a ser também caracterizado como se fosse a crosta. Ele é... Qual foi o termo que tinha na revisão, se vocês se lembram? Ele é sólido. Então, assim, a gente tem essas surpresas quando a gente começa a estudar a estrutura da Terra, a superfície da Terra. E por causa dessa diversidade de coisas que acontecem para formar a superfície da Terra, a gente também acaba esbarrando nas riquezas da Terra. Que riquezas são essas? São os minerais que compõem a camada rochosa. Quais são as classificações desses minerais? Eles podem ser metálicos, não metálicos, ou também vindos de recursos fósseis, que são os fósseis dos animais, da decomposição. E dentro disso, dentro da decomposição, da formação das rochas, da sua classificação, a gente tem o ciclo das rochas.
Agora anda um pouquinho lá com o seu livro para a página 21, em que a gente tem o ciclo das rochas e a classificação das rochas. A gente percebe que é um ciclo bem fechadinho, né? Que vai desde as rochas, que vai e volta das rochas magmáticas, porque essas rochas vão se sedimentando, elas vão sofrendo ação de intemperismos, e tudo isso corresponde ao ciclo das rochas. No capítulo 1, esses são os principais termos que vocês precisam saber. Se teve em algum momento que eu falei algo que vocês de primeira não lembraram o que era, anota e faz um asterisco, quer dizer que vocês precisam relembrar e voltar lá. Quem sabe escrever o conceito, pregar na parede, colocar bonitinho para que vocês não tenham dúvida nesse conceito. Lembrem que o conhecimento ele é progressivo, a gente cresce, né? Então, à medida que a gente vai falando, a gente vai introduzindo conceitos novos. E vocês precisam ter uma boa base do que aqueles primeiros conceitos são. Então, se alguém fala de Pangeia, placa tectônica, mas por que acontece terremoto? Lembra da sobreposição de placas, lembra da convergência das placas. Que uma placa vai sobre a outra, abala o sísmico e abala o continente. Então, assim, são conhecimentos gradativos. No próximo capítulo, que é o capítulo 2, a gente já começou a falar da água. A água e as moléculas da água, elas têm um comportamento muito único que permite que a água tenha certas propriedades. Por exemplo, que ela mude de estado físico. Nesse momento, eu preciso que vocês lembrem quais são os estados físicos da água. Tem o sólido, o líquido e o gasoso. E qual o nome que se dá quando o estado sólido passa direto para o gasoso? E do líquido para o sólido? Então, vocês precisam prestar atenção em cada um desses aspectos. A gente, em sala, fez um mapa mental dos estados físicos da água e também do ciclo da água. O ciclo da água ele é simples, mas a gente precisa lembrar que a água que evapora da natureza não é só a água que está presente no ar, mas também a água que sai dos seres vivos e das plantas pela transpiração, pela respiração, pelas fezes, pela urina. Todos os seres vivos e os vegetais participam do ciclo da água porque em algum momento eles transpiram, eles perdem água para o meio ambiente, essa água evapora e assim se inicia o ciclo. E mais uma coisa que é muito importante, o que diferencia a água da água potável? Por que ela recebe o nome de água potável? Porque ela é própria para o consumo, é água que a gente pode beber. Mas isso não quer dizer que ela é pura, ela é carregada por minerais, mas ela não pode conter micro-organismos que são nocivos à saúde humana. Então, existe uma diferença entre só falar água e água potável. E lembrem também do que a gente viu em sala. Eu coloquei aqui um esquema das moléculas de água. A diferença dos estados físicos da água se dá, né, porque essas moléculas elas ficam mais próximas umas das outras, formando o gelo. E à medida que a temperatura aumenta, essas moléculas começam a se agitar e a se distanciar e a evaporar, formando o estado gasoso. Então, lembrem disso, que há uma correlação entre os estados físicos da água, a densidade, o que é mais denso é mais perto um do outro, sólido. E também o aumento da temperatura, que o aumento da temperatura diminui a densidade. Por quê? Porque com o aumento da temperatura as moléculas se afastam, se tornam menos densas e assim evaporam. Andando mais um pouquinho ainda, vendo sobre a Terra, sobre as suas camadas, agora a gente vai olhar para cima, para a atmosfera. A atmosfera, que eu coloquei um esquema que mostra a altitude e também a temperatura. Na atmosfera, ela tem 5 camadas. Na principal, a troposfera, que é a próxima da gente. Nela acontece o quê? Nela acontecem os fenômenos meteorológicos, é onde se formam as chuvas, é a nossa temperatura mais agradável, é a primeira camada da Terra, e à medida que ela vai se tornando cada vez mais externa, a gente tem propriedades, né, características de cada uma delas. Vejam como a temperatura muda. Vejam como a quantidade
de gás presente na atmosfera também muda. A composição gasosa de cada uma dessas atmosferas muda. Também muda o que acontece em cada uma delas. E principalmente na última camada, lembrem que ela é uma camada gradual. Ela não é fechada, ela não tem uma risca. Ela continua até que exista apenas o vácuo, que é a ausência de tudo. Então, lembrem que elas são graduais, elas têm propriedades próprias de cada uma delas. Deem uma atenção especial para a troposfera, mesosfera e exosfera. E, se possível, desenhem, façam um mapa mental. Vamos colocar cada uma das camadas e suas características, para que quando vocês tenham dúvida, até fique mais fácil de vocês, em vez de pegar o livro e folhear e achar, não. Você vai ter aquele mapa mental pronto para responder a sua pergunta. E por último, o último capítulo que a gente viu que vai cair na prova também é o capítulo 4, que fala sobre a célula. Primeiro, as células dos dois principais tipos de classificação são as eucariontes, que é essa célula aqui, mas por que ela chama eucarionte? Eu é verdadeiro. Carionte vem de carioteca, de núcleo. Quer dizer que ela tem um núcleo verdadeiro. Por que ele é chamado dessa forma? Porque o núcleo ele é envolto por uma outra membrana, tá vendo aqui rosinha, e o núcleo está aqui dentro, que é uma proteção extra contra o ambiente externo. Enquanto os procariotos, tá vendo a membrana externa dele, e o núcleo dele está espalhado no citoplasma da célula. Quer dizer, então, que ela é uma célula mais vulnerável? Não, ela é uma célula com características diferentes, mas que são próprias para a sobrevivência dessa célula. A diferença entre os procarioto e eucarioto foram as principais coisas que a gente viu nessa unidade. Além da gente ter visto o que é a teoria celular. A teoria celular é que cada ser vivo é composto por células. Então, o nosso ancestral primitivo era uma célula que foi evoluindo até a complexidade que a gente é hoje. E se a gente partiu de uma célula, quer dizer que nada vem do nada, quer dizer que toda célula existe porque ela veio de uma célula antecedente. Então, todas essas afirmações fazem parte da teoria celular. E a teoria celular o avanço dela só foi possível por causa da invenção do microscópio. O microscópio permitiu que a gente pudesse visualizar as coisas que eram mínimas, micro, a partir de lentes que aumentam a capacidade do olho humano. Então, a amostra era colocada nessa mesinha, no microscópio mais rudimentar, era colocada nessa mesa, um feixe de luz atravessava a amostra e a pessoa vinha e olhava por esse ângulo em lentes de aumento, que aumentavam a imagem que estava sendo aqui colocada. Então, a gente começou a ver um mundo que era micro. A imagem do microscópio, ela é muito parecida com essa. É como se fosse um feixe de luz que atravessa a amostra e aumenta por causa das lentes de aumento. Mas lembra que a gente falou de outros microscópios? Um microscópio de elétrons faz como se fosse um raio-x. Ele atravessa a amostra e forma uma imagem em preto e branco. A imagem fica parecida com essa. A gente tem uma resolução das partes que são mais densas, porque foi mais difícil do elétron atravessar, em comparação com as outras que são menos densas. E o microscópio de varredura? Ele nos mostra mais ou menos o formato. Tá vendo como aqui a gente já tem uma ideia melhor de dimensão, formato? Porque é como se ele fizesse uma varredura da amostra. Ele não mostra o que tem dentro, mas ele nos dá uma ideia do formato espacial dela, de como ela é composta. Então, começando a falar sobre células, a gente lembra também que nessa Feira de Ciências desse ano, como a gente falou em sala, a gente vai tratar o corpo humano. E o corpo humano, ele é composto por células. Células que foram se juntando para formar um tecido, e um tecido com o outro foi se juntando para formar os órgãos.
E os órgãos juntos começaram a formar os sistemas, sistema respiratório, sistema cardiovascular, e é o sistema esquelético, o sistema neuro. Então, cada sistema, todos juntos, compõem o organismo humano. Só que nós, sexto ano, vamos trabalhar esse ano o sistema esquelético. O sistema esquelético é o sistema que dá suporte, apoio. Você consegue imaginar como é que seria se você não tivesse ossos? Se você fosse só músculo e carne? Você não ia conseguir parar em pé. É aquele ditado, né? Saco vazio não para em pé. Então, eu vou anexar para vocês 2 vídeos que mostram a importância que tem o esqueleto humano. Vocês vão ver 2 casos de pessoas com condições opostas de doenças. Uma pessoa tem um esqueleto muito frágil e os músculos muito frágeis, e o outro tem um esqueleto e um músculo muito forte. E assim a gente vai poder comparar a vida desses dois. E a gente vê que os extremos não são favoráveis. Precisa haver o equilíbrio do nosso corpo, como músculo, junto com o esqueleto, junto com todos os sistemas. E é a partir desse equilíbrio que a gente consegue nos manter e sobreviver e nos perpetuar como espécie. Então a gente se vê na próxima aula. Não deixem de assistir aos vídeos.